Boa tarde, meu povo. Como que estão? Espero que todos estejam bem, como sempre. Boa tarde, meu povo. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, como sempre. Mais uma aulinha na nossa disciplina de probabilidade estatística, né? O tempo está passando muito rápido. Então, hoje a gente já vai entrar em alguns outros assuntos bem específicos aí, pensando aí na nossa disciplina de probabilidade estatística. Bom, espero aí que cada um esteja bem, na medida do possível. Eu acho que isso contribui. Como é que tá a vida? Estão dando conta dos estudos? Tranquilo? A gente viu, então, a parte aí de quando a gente estava trabalhando com os nossos diagramas de dispersão. E hoje a gente já vai entrar numa parte um pouquinho mais específica de quando a gente também está trabalhando com o diagrama de dispersão, mas analisando agora a parte da correlação, como que a gente pode trabalhar. Boa tarde, Márcio, tudo bem? O povinho aparecendo aí. E como que a gente pode classificar os dados quando a gente está pensando aí num diagrama de dispersão e até mesmo entender mesmo se aqueles dados, lembra que a gente viu no finalzinho da nossa última aula, como que a gente pode acabar relacionando aí, a gente tem um diagrama de dispersão, tem os nossos dados e como que as variáveis estão se comportando com relação àqueles dados. Então, hoje, a gente vai adentrar aí e estudar um pouco mais específico. Vai ter um conteúdo aí um pouco mais... eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem alguns conteúdos que exigem um pouco mais da gente, então tem um pouquinho de cálculo, mas claro que a gente vai fazendo devagar aí, até para que todo mundo consiga aí dar conta da melhor forma possível, tá? Tudo na paz, que coisa boa. Então, vamos lá iniciar o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, aula de número 9, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode medir o grau de correlação entre as variáveis? Então, vamos imaginar que a gente tem a temperatura... Será que a temperatura da Terra, a temperatura de superfície dos oceanos, tem alguma relação aí com a vazão dos rios? O que vocês acham? Será que a gente pode dizer que existe uma correlação ou não? Então, para isso que a gente acaba utilizando os nossos métodos estatísticos, né? Eles nos auxiliam. Então, o que é a nossa correlação que a gente vai calcular hoje? Até vou dar um tempinho, daqui a pouco vocês já copiam, tá? Então, existem situações nas quais há o interesse em estudar o comportamento de uma ou mais variáveis, né? Que é o que a gente também já está vendo aí no decorrer da nossa disciplina. Até na aula passada a gente discutiu bastante sobre o comportamento aí das nossas variáveis e assim sucessivamente, tá? Então, em muitos casos, a explicação de um fenômeno de interesse pode estar associada a outros fatores que vão contribuir para que ocorra aquele fenômeno. Então, por exemplo, vamos imaginar numa planta. Será que o crescimento daquela planta tem a ver com o fertilizante que ela foi utilizada, ou com o tipo de terra? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Então, às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e a gente precisa identificar quais são os tipos de correlação existentes, qual é o grau disso e como que a gente pode trabalhar, tá? Ó, eu até trouxe no próximo slide alguns exemplos, né, quando a gente está trabalhando numa relação experimental, que os valores de uma das variáveis, elas são controlados, aí eles são controlados pela atribuição ao acaso do objeto sendo estudado. E a gente vai observar o que acontece com os valores da outra variável. Então, olha um exemplo, né? A gente pode atribuir dosagens, né, de uma certa droga e observar como que o organismo vai responder. Olha o nível de fertilizante aí, ó. A gente pode trabalhar, atribuir fertilizante e observar a diferença na produção de uma determinada cultura, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai identificar, será que aquelas variáveis que eu coletei nos meus dados, elas têm alguma coisa a ver com a outra? Então,
de correlação, ele nos auxilia nesse tipo de amostragem, tá? Então, é nesse sentido que a gente acaba trabalhando, ok? Isso a gente já tinha comentado um pouquinho antes na nossa aula anterior, então eu só estou resgatando, tá? Consequentemente, a gente precisa o quê? Estudar o relacionamento entre duas ou mais variáveis. E aí, gente, nós podemos ter que esse estudo desse relacionamento pode ser denominado de correlação e de regressão. A gente já tinha iniciado no finalzinho da aula, só estou retomando para a gente poder entrar bem aprofundado aí no nosso assunto, tá? Então, se o estudo tratar de duas variáveis, a gente vai ter uma correlação e uma regressão simples. Se a gente envolver mais que duas variáveis, a gente tem uma correlação e uma regressão múltipla, tá? Tanto a regressão e a correlação, elas tratam apenas de relacionamento do tipo linear. Então, quer dizer que a gente vai trabalhar, pensar sempre em retas, tá? Como que a gente pode aproximar aqueles dados e otimizarem eles a partir de uma reta. Isso aqui também a gente já tinha visto no finalzinho da nossa aula anterior, tá? Só resgatando mesmo para a gente poder introduzir a parte da correlação. Dando continuidade, tá? Lembra que a gente viu também que quando a gente está trabalhando com o estudo da correlação, a gente pode mensurar, a gente pode determinar qual é o grau de relacionamento entre aquelas duas variáveis, tá? Então, nós vimos, ó, quando as variáveis, que são aqueles pontinhos do diagrama de dispersão, eles estão alinhados dessa forma, a gente pode ter uma correlação positiva, tá? Ó, aqui elas já estão um pouquinho mais juntas, né? Então, a gente tem uma forte positiva. E aqui, que elas estão todas alinhadinhas, a gente tem perfeita positiva. Por que é tudo positivo? Porque a gente vê que elas estão crescendo, tá? Tem o formato de uma reta crescente, por isso que a gente chama de positivo. Também já tínhamos visto. E nós temos as negativas. As negativas eu acho que nós não tínhamos visto ainda. Tem a mesma função. Imagine um diagrama de dispersão. Aqui eu tenho os meus dados. Eles estão bem espalhados, mas a gente consegue observar que eles estão decrescendo. Então, a gente tem aqui negativa. Já estão se aproximando mais de uma reta decrescente. Então, nesse caso específico, a gente tem aí uma forte negativa. E, por fim, a gente tem todos alinhadinhos. A gente consegue observar que eles estão praticamente em cima de uma reta decrescente. Nós temos uma perfeita negativa, tá? Então, esses são os tipos de correlação que a gente pode trabalhar e acabar definindo. Existem também dados que não têm correlação ou não têm correlação linear, tá? Isso também pode aparecer bastante, vocês vão observar isso, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho os dados que a gente não consegue alinhar eles em nenhuma reta, então não tem nem reta, nem curva, eles estão simplesmente dispersos um do outro. Então, a gente não tem nenhuma relação. Ou a gente não pode ter aqui, ó, que nem a gente consegue observar que tem uma parábola com cavidade voltada para baixo. Não tem correlação, mas não é linear, tá? Linear sempre a gente vai se aproximar a partir de uma reta. Então, essa que é a diferença e essa que é a questão que a gente pode trabalhar com correlação. Então, isso são coisas que a gente já tinha visto na aula passada. Eu achei que era importante a gente dar uma resgatada, porque agora a gente vai entrar, então, no coeficiente de correlação linear. Ou seja, como que a gente pode medir o grau de correlação de um conjunto de amostras, que é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Então, primeiramente, tá? Aqui são coisas bem importantes, agora eu vou mais devagar, até para vocês poderem copiar, porque antes a gente estava fazendo só uma revisão. Então, o coeficiente de correlação é o quê? Quando a gente vai observar, ao observar um relacionamento linear entre duas variáveis, é possível... Opa, aqui eu tive um probleminha, deixa eu arrumar para vocês copiarem a frase. Bonitinho, aí, bonitinho. É possível determinar aí, né, a intensidade do relacionamento entre essas variáveis. Então, o coeficiente que vai medir esse relacionamento, a gente chama ele de coeficiente de correlação linear, tá? E para isso a gente vai utilizar o coeficiente de correlação linear de Pearson. Então, agora é a hora de começar a copiar, porque é conteúdo visto mesmo da nossa aula de hoje, tá? Até então, a gente estava fazendo um resuminho da aula anterior. Vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Dúvidas, eu tô aqui. Só tô dando um tempinho para vocês poderem copiar, tá?
Ok, gente? Então, como é que a gente trabalha aí com o nosso... Então, como é que a gente faz aí para calcular, tá? Então, olha esta formulinha, tá? Então, apesar da gente ter o diagrama de dispersão, ele vai fornecer uma ideia do tipo de extensão aí do relacionamento entre as variáveis x e y, há um número que vai medir essa relação, que é o nosso coeficiente de correlação. Olha a fórmula que a gente vai utilizar para calcular esse coeficiente de correlação. Lembrando que o R, então, vai representar esse coeficiente de correlação amostral da nossa amostra, tá? Gente, tem que copiar, tá? Tem que copiar esse coeficiente, a gente já vai entender mais algumas características com relação a isso e o que esse coeficiente acaba mostrando. Claro que a gente vai ter alguns exemplos que vai nos auxiliar aí, e com certeza, e consequentemente a gente vai poder... Eu vou trazer algumas coisas para vocês e vocês vão observar que isso vai ajudar bastante, até na hora de fazer os cálculos e tal. Fiquem tranquilos, eu sei que quando a gente olha, a gente assusta um pouquinho com a fórmula, mas é tranquilo. Eu vou deixar vocês copiarem, copiem essa fórmula, porque ela é extremamente importante, a gente já vai resolver o exercício aplicando ela, tá? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
Terminaram, gente, de copiar? Tá, então vamos lá. Então já temos o nosso coeficiente, tá? Outra coisa que a gente precisa saber, e isso aqui é bem legal, essa tabelinha que vocês têm que copiar, é que dependendo do valor do R, que é o nosso coeficiente, a gente determina qual é o tipo de correlação que a gente está trabalhando. Então, se o R for 1, quer dizer que a gente tem uma correlação perfeita positiva. Se ele tiver entre 0,8 e 1, é forte positiva. E assim sucessivamente. Então, tem que copiar. Coloca a formulinha e copia essa tabelinha do lado, porque ela é bem importante, tá? Vamos lá. A gente já vai fazer um exemplo para vocês calcularem o coeficiente de correlação daí, tá? Para a gente poder identificar que tipo de correlação que a gente vai estar trabalhando, tá bom?
Isso mesmo, ínfima, ínfima negativa, tá correto, tá? Quem tá perguntando no chat, Márcio, tá super correto. Vamos lá.
Certo, gente? Vamos ver como é que fica a aplicação, então, quando a gente está trabalhando? Ok? Todo mundo conseguiu copiar a tabelinha? Deu certo? Então, vamos lá. A gente tem um exemplo aqui, tá? Imagine que a gente tem um tempo mínimo aí, ok? E uma distância em metros, o tempo tá em minutos e a distância em metros. Imagine o tempo que uma pessoa ou alguém aí leva para fazer essa distância. Então, automaticamente, eu já trouxe as informações para vocês não terem que coletar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem em 5 minutos, a distância foi 500 metros, em 10 minutos, 1.100 metros, em 15 minutos, 1.400 e em 20 minutos, 1.900, certo? E o que eu já fiz aqui? Por que eu construí essas outras partinhas da nossa tabela? Porque a gente vai precisar dessas informações para substituir na fórmula lá do coeficiente de correlação, tá? Então, o que indica o xy? X vezes y. Quer dizer que eu peguei o 5, multipliquei pelo 500, deu 2.500. O 10, multipliquei por 1.100, deu 11.000. E assim sucessivamente. O x ao quadrado indica que eu peguei o 5, elevei ao quadrado. O 10, elevei ao quadrado. E o y ao quadrado indica que eu peguei o y e elevei ao quadrado. E aqui embaixo, esse símbolo do somatório indica que eu estou somando, tá? Então, eu somei todos os x, somei todos os elementos do y, somei todos os x vezes o y, e assim sucessivamente. Eu vou deixar vocês copiarem a nossa tabelinha, porque é a partir dela que a gente vai resolver o nosso coeficiente de correlação, tá? Eu poderia ter dado só o tempo e a distância, e vocês calculado x vezes y, vocês calculado x ao quadrado, e vocês calculado y ao quadrado, tá? Mas eu já dei todo o nosso somatório, então isso ajuda bastante, tá bom? Então copie bonitinho que eu já vou explicar para vocês por que a gente precisa desses dados para a gente jogar na nossa fórmula, ok? Vamos lá. Pergunta, tá, gente? Qualquer dúvida, o que vocês não estão entendendo?
Vamos lá, gente. Será que copiaram? Tem alguém copiando ainda a tabelinha? Deu certo? Conferiram os resultados? Querem mais um tempinho para copiar? Então, é o seguinte, ó, com esses dados que a gente tem na tabela, a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei só o final, que são os nossos somatórios, somatório do x, somatório do y, somatório do xy, do x ao quadrado e do y ao quadrado. Agora vocês vão substituir na fórmula do R. Então, a gente observa aqui, ó. Ah, deixa eu só pegar a quantidade do N para vocês. O N aí, nesse caso específico que a gente está trabalhando, por que é 4N? Porque nós estamos trabalhando somente com 4 dados, tá? No tempo 1, ó, tempo 5, 10, 15, 20. São 4 tempos. Então, aqui, na hora de substituir na nossa fórmula, no lugar do N, vocês vão colocar 4, porque a gente fez 4 dados, 4 levantamentos, tá? E aí, a gente já tem quanto é o somatório do xi vezes o yi, que é 72.500. O somatório só do xi, vocês também já têm, que é 50. Somatório do y, 4.900, tá? Aqui o n sempre vai ser 4, no lugar que vocês forem substituir. Somatório do xi ao quadrado. O que vocês vão ter que fazer, tá? Olha aqui, ó, a gente já tem o somatório do xi ao quadrado. Diferente de quando eu pego, presta atenção, o xi, que é o 50, e eleva ao quadrado, tá? Uma coisa diferente da outra. Aí vai fazendo a substituição para encontrar o nosso coeficiente de correlação. Eu vou deixar vocês fazerem as substituições e tentarem enxergar sozinhos no resultado e depois a gente confere para ver se tá ok, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Eu tô aqui de olhinho em vocês.
E aí, gente, quem conseguiu chegar na resposta do R? Quero ver quem vai conseguir. Manda para mim no chat. Vamos que vamos. Ninguém conseguiu chegar no valor do R? Tá difícil? Calma. Tá bom, Márcio, tô esperando mais um pouquinho. Fica tranquilo. Por isso que eu tô perguntando, tá? Vou deixar vocês tentarem chegar na resposta.
Vamos abrir então, Márcio, para a gente conferir, tá? Deixa eu abrir para vocês. Então, é o seguinte, gente. O que a gente vai fazer, tá? Substituir o valor do somatório do x pelo y, que deu 72.500, menos o valor do somatório do xi, somatório do y, né? Aqui embaixo vai ser raiz quadrada de 4 vezes os 750, ok? Menos o 50 elevado ao quadrado, vezes o 4 vezes os 7 milhões e 30 mil, menos o 4.900 elevado ao quadrado. O que vocês precisam respeitar aqui, tá? Primeiro resolve as multiplicações, tá? Aqui também, ó, primeiro resolve as multiplicações, primeiro a potência, para depois, ó, aqui também tem que resolver primeiro essa multiplicação, depois a potência, para depois a gente multiplicar, onde a gente vai chegar no valor de 0,99. Gente, isso aqui é aproximadamente 1. Então, a gente tem praticamente uma correlação perfeita. Veja se vocês substituírem os valores certos. Vamos lá, Márcia. Eu vi que o Márcio estava tentando fazer. Confiram, tá? Confiram. Eu sei que o cálculo é um pouco mais complexo, tá, gente? Então, realmente a gente tem essa particularidade quando a gente vai calcular o coeficiente de correlação, por isso que eu já até trouxe certinho aí a tabela para vocês, tá? Então, confiram, vejam se vocês fizeram as substituições certas, tá? Lembrando que tem que resolver primeiro as potências e as multiplicações, para depois a gente somar ou subtrair. Sempre é assim, tá? E tem que resolver o que está dentro do parênteses primeiro, tá, gente? Isso também é um critério que a gente tem que levar em consideração.
Bom, então, gente, seguinte, eu sei que a gente teve que ter um pouquinho mais de tempo aí, porque eu sei que o cálculo é um pouco mais complexo quando a gente está trabalhando com coeficiente de correlação, tá? Realmente isso acaba acontecendo. Então, o que a gente vai começar a observar? Que dependendo do tipo do valor desse coeficiente de correlação, a gente olha lá na nossa tabelinha o valor que a gente encontrou e a partir desse valor a gente determina o tipo de correlação que a gente está trabalhando, tá? Então, assim, cuidado com, que nem eu trouxe um conjunto de dados já organizado numa tabelinha. Eu sei que ele é um pouco chatinho o cálculo, porque ele é um pouco mais complexo, mas a gente precisa trabalhar e vocês precisam entender que existe esse coeficiente de correlação e existe essa fórmula que a gente precisa calcular, tá? Então, eu já trouxe todos os somatórios. Quando a gente começa a fazer, fica mais claro, tá? Até a sugestão que eu dou é se você puder olhar o livro de probabilidade estatística nosso, né, da nossa instituição, com certeza isso vai contribuir e vai colaborar bastante aí para você poder fazer outras atividades e aprofundar sobre o assunto, tá bom? Bom, já estou finalzinho da nossa aula me despedindo. O coeficiente de correlação é um dos cálculos mais complexos mesmo que a gente tem na nossa disciplina, mas a gente precisa trabalhar. Quem ficou com dúvida, faz o cálculo passo a passo de novo, tem o nosso material e qualquer coisa vocês me avisem na próxima aula, tá bom? Beijo bem grande no coração de todo mundo, se cuidem, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.